trem do Amapá vendeu o mando de campo pensando em fazer uma grana aí, né, de olho na grande torcida que o Vasco tem aqui no Distrito Federal. Entre esses torcedores está o Seu Mário. Já são 100 anos de amor ao Vasco. Eu tenho muito amor pelo Vasco. Pode ele estar em qualquer lugar e eu também. Papai comprou umas camisas do Vasco para mim, pequenininho, e eu ficava todo orgulhoso. Eu sabia que o meu futuro seria glorioso por ser vascaíno. Seu Mário é carioca. As fotos antigas mostram ele ainda jovem, no Rio de Janeiro. Era ciclista da equipe do Vasco. Quando eu botava a camisa do Vasco, o orgulho vinha repentinamente. Em 1960, ano da inauguração de Brasília, Seu Mário veio morar na cidade, mas nunca abandonou aquela grande paixão. A vida de ser vascaíno é um paraíso para mim. A família cresceu bastante. Seu Mário teve 7 filhos, 18 netos, 23 bisnetos e 2 tataranetos. Mário Filho é o primogênito. Aprendeu a amar o Vasco com o pai. Ele sempre foi uma pessoa que sempre demonstrou o amor pelo Vasco da Gama. No último dia 7, o Vasco passou pelo Mané Garrincha. Venceu o Nova Iguaçu por 2-0 no Campeonato Carioca. Olha aí quem estava lá assistindo. E Seu Mário não ficou só na arquibancada, não. Até no campo ele esteve. Quando eu sei que tem jogo do Vasco, eu vou assistir. E quando não dá para ir pessoalmente, ele vibra de onde estiver. Eu comemoro como se estivesse lá no campo. Esse mês, Seu Mário completou 100 anos de idade. E o sentimento deste torcedor centenário pode ser inspiração para os jogadores do clube. Essa cruz de maltas significa muita coisa para mim. Eu amo o Vasco. Vamos ouvir o Barbieri falando sobre Andrei, porque Andrei poderia voltar ao Palmeiras, o Palmeiras já não quer mais, pode ser que bata no Vasco, mas queria entender essa negociação, eu não sei se vale a pena não. Barbieri falou. Olha, eu disse isso em outra oportunidade, se dependesse de mim ele nem sequer teria saído, porque o desejo de poder trabalhar com ele por todo o talento, potencial, a história que ele tem dentro do Vasco é muito grande. É difícil eu responder porque ainda está muito na questão da especulação, né? Essa possibilidade, é uma possibilidade. Se ela viesse concretizar, vai ser um prazer trabalhar com o Andrei, a gente vai ter que conversar com ele, entender como a gente vai usar da melhor maneira, por quanto tempo ele vai estar disponível, enfim, e a melhor função também. Ele na seleção tem muita liberdade para ir à frente, faz uma dupla boa com o Marlon ali, e a gente tem que ver como ele vai se encaixar. Eu não consigo responder isso de imediato, porque ele ficou poucos dias comigo, a maioria dos dias ele nem treinou. Mas a vinda do Andrei seria bem-vinda. Eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira. Gente, vale a pena? Sim, claro, tecnicamente, jogador, isso não vai discutir. São 2 meses, mas, né? Gente, uns 15 jogos, é para devolver em julho, já vamos para março. É para devolver em julho, com obrigação de disputar lá o Mundial Sub-20, que é entre maio e junho. Tem isso, é? Tem. Você é obrigado a liberar. Abril, não é? Começa em abril? Acho que é maio. A preparação já deve ser abril, então, não, maio para junho. Só que de qualquer forma, Babu, vamos lá. Você já comprometeu uma parte de maio, você já comprometeu o mês de junho, você já tem que devolver ele em julho. Então, você vai ter o André entre março, abril e um pouquinho de maio. É reta final de estaduais, é o começo do brasileiro. Sério? O jogador é muito bom, mas você vai ficar com ele no tempo, você vai montar o time com ele para devolver em maio, você já não tem mais jogador. Eu tenho uma pergunta para o Zé Elias. Lógico que tem jogadores de diversos tipos de perfis. Tem o jogador, por exemplo, que se incomoda e continua jogando do mesmo jeito. O jogador se incomoda e cai de rendimento. Isso pode gerar algum incômodo para os jogadores?
Eu acho que pode. Não um incômodo negativo no sentido Boa pergunta. Contra o Andrei, não é isso. Sim. Mas pode gerar o pensamento. Pô, ele vai chegar aqui, daqui 2 meses ele vai embora. Ele chega para quê? Para ser titular. Você não vai trazer o Andrei para ser joga, reserva. sai quando quer. Mas é o que eu falo, gente. É só para tomar Tecnicamente é um bom negócio. Para que eu tô falando em relação a que os jogadores não criem uma antipatia com ele, com o Andrei. Sim. Porque ele não tem culpa. E ele tava lá ele já. Não tem culpa, ele tava lá, tá? Os caras vão gostar dele. Gostam dele. É que não conseguiu o visto de trabalho ainda, né? Por isso que o Chelsea tá... Mas só que aí tem aquela história, né? Pô, vai chegar 2 meses aqui, 1 mês e meio, qual é o comprometimento dele também conosco? Entendeu? Pro Barbieri, pô, eu monto a equipe agora, daqui a 1 mês eu tenho que mudar tudo de novo. Porque ele é um bom jogador e se ele jogar, ele vai aumentar a qualidade, né? Mas, como diria Bubu... Vai dar um plus. Upgrade, um plus. Step by step, como diz Pedro Almeida. Entendeu? Então, quarta que vem tá de volta. Aí, de repente, ele tira, aí o Barbieri tem que encontrar um novo jogador com as mesmas características. Não tem, então vou ter que mudar para compensar o sistema. Eu acho que não vale a pena, não. Eu acho que tem uma só questão. Como o Chelsea, não sei se o Chelsea vai gastar mais jogador ou não, mas no meio do ano tem outra janela de transferências. Vai saber se o Chelsea não vai contratar mais jogador, acha que o Andrei não tá pronto ainda, que ele tem que... Não, o Chelsea com o André pensando no futuro mesmo, não é o agora, é o futuro. A contratação foi pensando no futuro. Você está contratando pouco, já gastou mais de 300 milhões de euros, é o time que mais gastou no mundo em 2023. Mas não dá para segurar o André até o final do ano, até o ano que vem. Porque sabe o caminho que ele pode fazer? O caminho do Douglas Silva. O Douglas Silva também foi contratado pelo City, se eu não me engano, aí não pôde jogar, acho que foi para a Espanha primeiro, jogou na Espanha, não deu, voltou, aí começou a jogar em alguns clubes. Agora ele está no... Douglas Luiz. Douglas Luiz. Me lembrando aqui o seu Douglas Luiz. Obrigado, Silvani. Que era do Vasco também. Sim. Aconteceu a mesma coisa. Porque é o seguinte, né, Bubu? A história mudou no meio do caminho. A conversa com o Palmeiras era assim, o Andrei fica até dezembro. No meio do caminho, do nada. O Abel não aceitaria um jogador por jamais. Por esse período pequeno. Uma conversa. Então é julho. Então é isso. Você vai trazer o jogador. Que bom. Pode dar potencial, o jogador tem identidade com o clube e tal. Chega, joga uma, sai e vai pro Mundial de Júnior. Aí ele não vai vir para ser reserva. Ainda mais para um período desse. Ele vem para ser titular. Ele toma o lugar de alguém. Ele toma o lugar de alguém por 2 meses. E, assim, para quê? Por uma reta inicial de Campeonato Brasileiro? Por uma reta final de Campeonato Estadual? Eu topo, eu aceito. Sério? Por 2 meses só? Tem um amigo meu que é muito fã do Raí. O Raí voltou para jogar uma final contra o Corinthians em 98. Ganhou. Ele nem treinou, se enterrou. Por exemplo, o amigo tá na mesa? Se alguém chegar... O amigo tá na mesa? Eu não sei. De vez em quando. Eu quero perguntar, Raí ou Rogério? Será que o cara, o São Paulino, naquele momento, assinaria para o Raí jogar um jogo? O jogo final contra o Corinthians é o Final Paulista. Não, mas ele voltou pro São Paulo. Ele jogou depois, continuou jogando São Paulo. Mas assim, se fosse só pra fazer isso, só pra jogar um jogo, afinal contra o Corinthians, assina, traz. Então, o Andrei hoje com o Vasco... Não. Eu acho que pode ser... Olha lá. Peraí, vou pegar mais uma aguinha, pra você. Eu acho que alguns jogadores valem esse esforço. E a negociação pode continuar. Por que não, como disse bem o Birner, o Chelsea pode aceitar postergar mais o empréstimo do jogador. Então, se for só para ficar só esse tempo, eu já aceito. Mas claro que eu tentaria negociar com habilidade para que ele ficasse mais... Eu preciso fazer um intervalo. Não, preciso falar sobre isso. Agora é interessante. Falar sobre isso. O Raí tinha feito, quando o estadual fazia as pessoas irem para Paulista e fechar a Paulista inteira, 3 gols. Depois do ano que o São Paulo perdeu para o Corinthians Brasileiro em 90, 3 gols contra o Corinthians na final. Fez 3 contra o Palmeiras Parmalat, que contratava todo mundo na época. Os 2 gols contra o Barcelona do Cruyff. O Cruyff cita esse jogo no livro dele como uma das derrotas menos doídas de tão bom que era o time do São Paulo. O Barcelona tinha 7 jogadores da seleção espanhola, tinha capitão da seleção da Holanda, tinha futuro artilheiro da seleção da Copa do Mundo. Tal. O Raí é, de longe, o maior jogador da história do São Paulo. Aí o cara volta. E ele colocou numa comparação com o menino que está começando a carreira. Imagina o André. Vasco e Flamengo, final do estadual. O André acaba com o jogo. O craque do jogo, o André e Vasco e Flamengo.